Hoje o Tudo é Venda tá começando de um jeito diferente. Hoje a gente tá com uma host aqui, que tá do meu lado, e tem um outro casal do meu lado aqui, da minha frente, na verdade, que vai ser bem legal. É um episódio que é especial, porque é um episódio que a gente está gravando com parceiros, com pessoas que acreditaram nesse projeto, assim como você que está assistindo a gente e a gente que começou, né, esse lá atrás, batendo um papo no café. E olha só que legal, hoje a gente está com dois grandes amigos, eu posso chamar assim, que começaram Verdade. um sonho, né, que é esse estúdio que a gente está aqui hoje. Sem mais delongas, tá? Acho que vai ser um papo inspirador e aí fica até uma promessa minha para vocês aqui. A ideia é que a gente faça um papo inspirador para outros casais que estão nos assistindo, para você que às vezes sonha em empreender, mas sabe que, poxa, tem as dificuldades, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil empreender, mas que existe uma forma de fazer isso, às vezes que está mais perto e mais fácil do que você imagina. Estou de frente com o Marcelo e com a Marcela, que hoje está do Muito lado da Lu, obrigado. minha Obrigado. esposa. É, Ao longo desse episódio a gente vai apresentando vocês, até para fazer um suspense aqui. Então, para começar, quero deixar uma pergunta aqui que já começa a revelar um pouco da trajetória de vocês. Cara, por que montar um estúdio em São Paulo, num lugar que não é tradicionalmente um lugar de estúdio? Porque eu dei uma pesquisada. Aqui não é um lugar geralmente que tem estúdio. Apesar de ter um ou outro, né, tem outros lugares que geralmente o pessoal faz. Mas por quê? Acho que foi a junção de oportunidade e adequação do imóvel Uhum. e distância da onde a gente mora. Então, o universo conspirou, né? A ideia de se montar alguma coisa já vinha desde antes, né? Enquanto ainda vivia no mundo corporativo. E a Marcela, né, ela sempre falava: Marcelo, começa a pensar aí no seu plano B para que você toque o teu sonho, porque ainda que eu tenha me desenvolvido na carreira na área comercial, né, em grandes veículos de comunicação, comecei lá vendendo anúncio classificado e cheguei à direção comercial de veículos importantes na indústria, mas sempre com um pezinho na produção, na música, né, que é a minha grande paixão. E eu pensava que quando eu não servisse mais para brincar no mundo corporativo, né, para trabalhar no mundo corporativo, eu iria empreender nessa área, na área de produção musical e audiovisual. E aí um dia, por acaso, que eu não acredito muito em acaso, mas que aconteceu, eu estava aqui comendo um hambúrguer, na hamburgueria aqui de baixo, eu vi que a parte de cima aqui do imóvel estava alugada, estava para alugar. Perguntei pro dono da hamburgueria, ele falou: pô, acabaram de alugar, vai ser um coworking ali. Falei: ah, tudo bem. Foi um pouquinho antes da pandemia, eu ainda estava trabalhando, né, na ESPN, e mas ficou na cabeça. Aí veio pandemia, eu saí da ESPN, e um dia, vindo comer outro hambúrguer aqui, eu olhei que tava vazio, né? E eu perguntei pro dono da hamburgueria de novo o que tinha acontecido. Ele falou: ah, não rolou, né? Porque montar um coworking na pandemia, né, Ah, tava na pandemia. totalmente fora de sentido, Caraca, velho. né? E só que Doideira. estava começando já a arrefecer a pandemia. Hum. Eu falei: pô, me dá o contato, né, do imóvel, né, do dono do imóvel, da imobiliária. E aquela coisa, né? De novo, o universo conspirou. Em 15 dias, a gente estava com um contrato, chave na mão, e um imóvel de 80 anos para reformar e adequar para virar uma produtora. Eita, eu, É. eu quero a versão da Marcela agora, mas você tem alguma pergunta sobre isso? Eu tenho uma observação. Daria pra fazer um storytelling muito legal, porque já vem pronta a história, né? É. Fui comer o hambúrguer e realizei o sonho da Pô, minha tudo ela vida. pensa em post, né? Ah, E Exatamente. aí, Boa. não só o primeiro hambúrguer, mas o segundo hambúrguer que É. concretizou então dá isso pra fazer um tudo. carrossel, né? Foram Dá. os hambúrgueres mais importantes da minha vida. Ai, Caraca, você tem que fazer uma parceria. Já tem, na verdade, Já né? tem, Já já tem. temos. Aham. Qual que é a tua versão sobre essa história? É a minha versão, é. Eu sempre falei pro Marcelo, abre a portinha, principalmente no lado da música, né?
abre a portinha, começa com uma salinha, né, de ensaios e tal, e a gente criou esse monstro, né, no bom sentido, de 200 metros quadrados. Não é uma salinha, gente. Não é uma Não é mesmo. salinha. E aí a gente brinca que nós dois somos uns loucos, né? Somos. Porque eu sempre vi o sonho dele, da música principalmente. E por a gente ter trabalhado, eu também sou da área de publicidade, né? Trabalhei 10 anos na Record, passei por Abril, passei por Editora Globo, onde nós nos conhecemos. E muito felizes, né? Os anos que eu passei na publicidade, muito felizes. Então, assim, eu falei para ele, poxa, vambora, vamos fazer. Estávamos na pandemia, ele tinha saído do emprego, eu tinha saído da Record para montar a área de designer de interiores, né? Que eu era apaixonada por decoração, sempre me meti Ainda é, né? a besta Hum. na área. Inclusive foi, né? Foi a decoração foi minha e da minha sócia, né, na época, né, da DG Designer de Design de Interiores. E eu falei, bom, vamos encarar. Eu tô eu acabei de empreender. Putz, super, vamos encarar essa nova empreitada aí, né? Então eu só dei força para ele, como ele também não era o interesse voltar para o mercado, né? E o sonho dele, eu falei, casa tudo e vambora. E quando ele viu, vambora, É. sempre vambora. Chegou um ponto que eu passei por vários processos seletivos aí de trabalho. Aí chegou um que eu fui até a última fase, não vou, aí não é o caso revelar a empresa, e da última fase, que estava entre eu e outra pessoa, eu recebi a negativa, com um argumento nem um pouco convincente, né? Pô, é como a gente teve o episódio anterior, né? Vamos falar a verdade, né? Uhum. E aí eu falei, não vou mais. Um dia a gente estava no interior, né, ainda, né, morando lá no interior, por conta da pandemia, eu falei, eu não vou procurar mais, não vou procurar mais emprego. Eu vou agora, Entrou de all-in. eu vou pegar a grana que eu consegui juntar, né, durante o tempo e vou investir. Foi bem isso, eu acho que o universo conspirou e a favor, quando a gente põe uma ideia certa na cabeça, né, de que você quer realizar, as coisas começam a acontecer, É verdade. naturalmente começam a acontecer, né? E a Então, questão de empreender tem um pouco de a gente vai amadurecendo ideia, a gente fica com aquilo, isso, aquela vontade, as pessoas falam assim, vai, tá na hora. Mas tem uma coisa interna que fala assim, não, agora Eu vai. lembro de você, ué. Comigo Quando- foi assim é, também. Então, Tava na há muito prefeitura. tempo eu tava como concursada e não me identificava mais com aquilo ali. Sabe aquela sensação de, meu Deus, não quero me aposentar aqui. Via muitas pessoas adoecendo, muita insatisfação e tal. E aí, falei, tá bom, se eu não quero isso, o que eu quero então? O que eu gosto? E aí eu fui atrás dessa busca, me encontrei na fotografia. Jefferson foi o super, assim, apoiador. Bora. Acho que bora tem que comprar ser, uma né, câmera, cara? vai Tem que lá ser. e Pô, você tal. tá junto com a pessoa. Pois é. E aí eu fiquei conciliando muito tempo a fotografia com o concurso. E ele falando assim, pô, ele vendo, né, aquela tristeza de você sair de casa para um trabalho que você não se identifica e a gente fica um pouco cinza a sensação, né? Geralmente. E aí É. você acha que não tá na hora? E eu, não, ainda não. Na Chega minha cabeça é assim. Chega domingo à noite e começa a dar calafrio, isso que né? É a síndrome do fantástico. É, Isso síndrome que eu do- falo. Se domingo à noite seu coração palpitar porque você não quer ir para a empresa, troca. Tem alguma Pô, é coisa verdade. errada. Tem alguma coisa, não tá bem, troca. É. Não Pois tá é. legal. E deve ter alguém nesse exato momento ouvindo isso que a gente tá falando com essa sensação. Cara, Que conselho vocês dariam para essa pessoa que não tá se identificando com o trabalho, mas também não tem coragem, não sabe muito bem o que Putz. fazer? A gente tem bastante dica. Eu acho, Claro, né, eu acho que assim, o primeiro ponto é você traçar muito bem esse projeto, né? Tanto financeiramente, como fazer o plano do negócio, é né? importante. E isso é de carteirinha, porque, como eu falei, ele tinha a ideia toda na cabeça, vamos, né? E aí empreender, você passa pelas dores, Tem que muito ter a mais coragem, mas dores do é. que lá na frente você vai, lógico, ter tudo isso de volta, eu acredito nisso, se é para ser também. Mas você tem muitas dores pelo caminho. Que tem horas assim, que a gente fala, meu Deus do céu, o que a gente faz, né? Vazio, ainda não foi para frente. E agora, né? E o lado bom
e ruim de ser louco, né? A gente tem a característica Exatamente. de lá, vamos lá e vamos fazer, Não, né? é uma dica que eu não Mas dou. hoje a gente enxerga, né? E com a mentoria muito boa que a gente teve, A mentoria, conta dessa mentoria. depois eu faço a propaganda do nosso mentor, mas você precisa se planejar, É. porque vamos lá e faz, a gente está colhendo o que é bom, né, de ter realizado, mas também o que é ruim, o ônus e o bônus, né? Então, o bônus é a gente simplesmente fez, né? E o ônus é agora manter, né? Sem ter tido um planejamento mais adequado, Sim. né? Então isso é muito importante, né? Para quem quer empreender, se planejar, se Cara, planejar. comigo foi um movimento assim. Eu criei o plano, deu tudo errado. Aí Isso, uma outra. isso é uma outra visão, né? Mas A sua dicção seria não siga o plano. não, mas adapte o plano quantas vezes for É, necessário. exatamente. Porque às vezes, assim, aí eu fui entendendo em terapia, que também é outra dica. Faça terapia! Cara, eu fui entender na terapia que eu tava muito no 8 ou 80. Então, ou era planejamento e tal, vamos lá, vamos seguir o cronograma, ou tipo assim, rasga o plano e vai na doideira. Pô, tem um meio termo, que é o quê? Adapta o plano. Não deu Isso. certo, essa ação aqui, eu esperava que isso acontecesse. Ah, mas não deu certo, por quê? Aí você vai, tem um monte de estratégia, da árvore dos porquês que você pode usar, mas assim, sem dificultar a coisa toda, é assim, não deu certo, por quê? Ah, então o que que eu encaixo aqui? E aí vai modificando o plano enquanto Uhum. você faz, mas não joga fora. A gente jogou fora. A gente rasgou. Eu também fiz isso. Mas Eu o que também deu fiz. errado nesse plano aí? Você estava pedindo um sinal. Conta essa história que é legal É que, compartilhar. não, um sinal muito doido, né? Porque eu até comentei com vocês, eu trabalhei na siderúrgica, depois na indústria offshore, e aí eu sempre vinha pedindo um sinal, fazendo plano e tal. E aí o sinal foi um dos motores do helicóptero falhar, né? Eu até contei no outro episódio, É assim, porque a verdade. gente embarcava com helicópteros. Acho que até hoje é assim. E aí, mas é normal que o helicóptero tem lá 3 motores, né? Tem o auxiliar, tem o principal, tem o outro que fica na cauda, enfim. Eu não sou piloto, nem faço manutenção de helicóptero enquanto ele tá voando, igual alguns gurus aí. Né? Vocês entenderam? Peguei a referência. Pegou? E nem vou me candidatar, agora ficou mais claro. Mas o fato é que um dos motores falhou, e aí, como é de praxe, a política de segurança da empresa que a gente prestava serviço, o piloto veio até a sala e falou: olha, preciso dizer para vocês o que aconteceu, nenhum problema, isso é normal, normal para ele, né? Mas para mim foi Fala isso pro meu coração. para mim foi um sinal importante, e logo em sequência eu tive um problema também de ataque de pânico, de crise de ansiedade e tal. Eu falei, pô, chega de sinal, tá claro. E aí eu tive que rasgar o plano por isso, assim, porque aí eu falei, pô, agora é questão de saúde. Eu acho que a gente precisa entender nossos limites. Então, Exato. Eu acho que eu embarquei nele nesse sentido também. Antes eu embarquei no designer de interiores, foi um dos motivos, saúde, né? Eu adoeci por 2 vezes, eu tive câncer de mama em 2014 e 2018 uma recidiva metastática no fígado. nossa, Os 2 curados, muito bem, foi o tratamento, né? Nossa, não é à toa que eu tenho que estar aqui, eu acho, com né? certeza. Então, assim, e foi uma mudança. Eu sempre amei a publicidade, por isso que eu voltei também. Eu amo atender, isso eu sempre falei aqui. Eu acho que o atendimento é primordial no negócio, né? Não adianta você ter tudo e não atender bem. Eu sempre falei isso pro Marcelo, o atendimento tem que ser o diferencial. A gente já tem vários diferenciais aqui, e o atendimento tem que ser exímio, exímio. Ninguém gosta de ser mal atendido. Não, verdade. Então, quando eu saí da publicidade foi uma das causas, né, pelas doenças, eu empreendi no designer de interiores, mas eu fui estudar, porque eu era só uma aspirante de decoração. E aí onde eu conheci minha sócia, que é uma amiga querida. Depois de 6 anos que deu certo, a gente simplesmente falou, não, obra não é pra gente. E a gente já estava aqui fazendo estúdio, tanto que o nosso escritório ficava aqui com o Marcelo, né? E, putz, não, a gente não tá feliz na obra em si, não é isso.
E aí eu falei, tá bom, eu vou tocar a produtora com o Marcelo, então, né? E também agarrei com unhas e dentes aqui, é apaixonante você produzir É. aqui com as São câmeras. sonhos, né? Poxa. São sonhos. E ver concretizar o sonho do outro, né? Eu Isso, acho que é isso isso. também, né? A gente trabalha com o sonho do outro, Sim, sim. né? Então, seja musical, seja em Eu conteúdo. imagino que você se realize no outro, né? Que você vê Exatamente. o brilho no olho, caraca, que Exatamente. maneiro. A portinha que a gente imaginava virou esse negócio Uma mega estrutura, bem cara. legal, porque também eu acho que a gente tem que citar. Eu tive grandes amigos que fizeram com que eu pensasse além, né? Entendi. Senão eu seria mais um, É. né? Como aqui em São Paulo tudo tem muito, É. né? São Paulo tem grandes oportunidades, mas tem muita concorrência também, natural. E aí eu tive a sorte de quando eu saí da ESPN, de continuar trabalhando com o João Palomino, que era o vice-presidente de conteúdo Que, da inclusive, ESPN. tá Está convidado. convidado, exato. Né? Conheci o Nilson Fujisawa, que é dono de uma das maiores empresas fornecedoras de equipamento de broadcast, né, no país. E contando para eles, né, dessa minha intenção, o Nilson falou: eu te ajudo a montar. Né? Eu falei: não, mas como assim? Não, eu te ajudo, eu faço projeto para você. E só que ele me apresentou um projeto maravilhoso, né, que vai muito além da portinha, né? E aí eu falei: cara, mas como é que eu vou te pagar isso? E aí, enfim, ele me ajudou na forma de pagamento e tudo mais, e a gente conseguiu concretizar. E eu coloquei aqui, ou melhor, eu retirei daqui todas as minhas dores que eu tinha enquanto usuário de estúdio, de produtora. Então, pô, eu ia ensaiar a banda, o estúdio cheirava Nossa, mofo. isso é muito comum, Aham. cara. O microfone Muito. cheirava, É. tinha o hálito de quem cantou anteriormente, dava crise de rinite porque era um poço de ácaro, né? Você chegava, o equipamento sempre dava problema, né? Eu que canto na banda, o PA nunca era suficiente, porque banda de rock toca alto mesmo, então você tem que ter muita potência de voz para acompanhar. Então eu peguei todas essas dores, né? Termina o ensaio, já tem outra banda abrindo a porta para É entrar, assim, é né? assim. Então a Eu gente tive banda, eu sei é, como é que é. Não a ge- tem um atendimento é diferenciado, era sempre o técnico que estava lá, né? isso. Nunca tem um dono, então a gente trouxe esse olhar, né? Então a gente colocou todas essas dores como diferencial. Então, Uhum. pô, o estúdio é sempre higienizado. Você vê entre um podcast e outro, a gente limpa a mesa, põe tudo em ordem Limpa o aqui, microfone, limpa cara. Tipo assim, ó, microfone. ó o nível do. Eu nunca tenho uma banda seguida da outra, né? A gente coloca uma janela pelo menos meia hora, que é para eu pego o rider da banda seguinte e já deixo o estúdio pronto, né? Então chegou, plugou e tocou. É mais ou menos assim. Legal. E sabe o que eu lembrei? O que foi legal? Que você antes de, né, vocês antes de montarem assim, o set de gravação do Tudo é Venda, você se preocupou em estudar, assim, então o Marcelo olhou, veio com o olhar dele, não, vamos lá e tal. Então, eu acho que essa preocupação que vocês têm de trazer a nossa identidade é muito bacana. Mas tem uma pergunta que eu quero provocar aqui, que já nos fizeram, polêmica, já nos fizeram Vamos e lá. nos fazem Já essa até pergunta, imagino. tá? Tô com medo. Trabalhar em casal, ser sócio da mulher, ser sócia do marido. E aí, é bom ou é Tem ruim? que ser um tempo para você e um tempo para mim. Pode. Uma hora para cada um, tá bom? Sessão terapia. Tem que falar junto, 1, 2, 3. Como é que é, No cara? nosso caso deu muito certo, né? A gente é muito parecido, né? Até o nome, né, cara? Até o Até nome. o nome, olha é verdade. só. Ele aham. contou que Ah. nós somos librianos também. Nossa, faz Eu aniversário faço junto. dia Na 23 mesma de semana. setembro e ele faz dia Para, 27. que isso, cara? Temos a mesma profissão, Temos a né? mesma profissão. Eu só sou 2 anos mais velho, mas são muitas semelhanças mesmo. Nossa, É muito cara. parecido. E a gente já se dava Então bem. não são os opostos que se atraem. Não, Não. eu nunca acreditei nisso. É. Eu nunca acreditei nisso. Acho que tem que ter as semelhanças, né? Porque o oposto atrai, vamos ser a verdade, né? Talvez na cama, né? Os opostos às vezes se dão bem, né? Superficialmente, vamos Tá. dizer assim. Profundo, hein, Ah, cara? Filósofo. Mas no dia a dia você tem que ter afinidade, senão não É. rola, não rola. É. Né? Então a gente tem muito mais afinidades do que diferenças. Tem, obviamente, diferenças,
mas são totalmente administráveis, né? E a gente vive bem há 26 anos, trabalhando juntos, não necessariamente na mesma empresa, mas trabalhando juntos por um objetivo comum, que é formar nossa família, né? Eu brinco que eu casei com um kit família, né? A Marcela já tinha o Cauê, e que eu comecei a namorar com ela, ele tinha Tinha 5 5 anos, aham, e a gente se casou, ele estava com 8. 8, isso. E hoje ele tem 31, Que né? Um legal. engenheiro formado, trabalhador, pai. E você é um pai babão pra caramba, que você sempre fala dele, cara. Falo Todo dia o Marcelo fala Aham, bem do eu Cauê. falo pra ele, se eu tivesse fabricado ele, eu não ia mudar nada. Pra É. mim, ele tá perfeito do jeito que é, Legal, né? cara. Então é uma relação muito saudável que a gente tem, né? E de amizade, de apoio mútuo, né? Ele, com todo o lado engenheiro dele, ele dá uns palpites muito bons Ele aqui ajuda para a muita empresa, gente, ajuda É muita mesmo? gente. aham. Ele e a Bia, né? Aham, E a também. Bia, ela veio mais pro meu lado, esse lado mais artístico, então ela também ajuda muito. Fez conteúdo aqui. Isso, É, aham. tá. Então eu acho que é isso. No nosso caso, eu acho que não é regra. No nosso caso, deu certo a gente trabalhar junto. E sempre deu certo. Sempre deu certo. Ah, que Certo? bom. Certo, é. Obviamente, tinha dia que A gente tinha tava contrariedade, saindo né? faísca. Aí eu vou pra casa. Eu falei, é melhor. Aqui, vocês combinaram a resposta ou você tem a mesma resposta que a Não, dele? tenho. É? Acho que a gente se deu muito bem, né? Eu sou mais general, a mulher acho que é um pouco assim, né, Lu? Ixi. Não, mas a última palavra lá em casa é a minha. É, minha Sim, também. Sim, senhora. E nem é só. Tá bom. É, a mulher acho que tem esse perfil, né? Mulher, Ariana, é professora. Nossa! Com ascendente Ares. Nossa! Ela é ele Ares duas dobrado, vezes. é. Então, assim, acho que a gente se deu muito bem, sim, né? Foi bem feliz o nosso encontro aqui. A gente botou muita coisa para funcionar. E ele falava uma palavra, assim, uma frase, ele falava assim: quando tiver tudo funcionando, você vai acabar saindo daqui, indo fazer suas coisas. E o nosso filho, né, e lógico, e aquilo dos perrengues de empreender, né, não é que não fácil, são não. fáceis, principalmente o lado financeiro, né? Sim. Meu filho falou uma frase que para mim mudou tudo. E tá gravada até hoje. Ele falou: "Mãe, o sonho é do Marcelo. E você sempre amou sua profissão, que é o atendimento, que é o vender, que é o negociar, é fazer projetos, tal. Não, e aqui nós fizemos juntos também." Uhum. Ele falou: "Você sempre foi feliz na publicidade? Volta." E aí eu me achei uma louca, né? A pessoa sai da publicidade, 10 anos só de Record, que eu amava também trabalhar lá, vira designer de interiores, vai para produtora e volta para publicidade. Hoje eu tô na TV Bandeirantes, Que legal. amando lá, né, a equipe, o que tem para vender, o que é possível fazer. E aí eu peguei essa frase dele e falei: é verdade. Porque assim, por mais o que eu falei pro Marcelo, a gente se deu muito bem, mas tinha momentos que eu precisava deixar ele voar na ideia dele. E às vezes falava: mano, não, acho que, sei lá, isso não vai por esse caminho. Hoje ainda eu virei conselheira, tá? Além de sócia, Ó, eu sou conselheira aqui, ele sempre me fala as coisas, então a gente troca muito, né? Então eu acho que assim, eu falei, o Marcelo, como ele criou, ele precisa tomar tudo pra ele, né? Porque a gente, como mulher, a gente acaba pegando muita coisa. E ele falou: muita coisa eu deixei na sua mão e você fazia e eu não. Tá tudo A bem. gente acaba se acomodando, né? É. um pouquinho. Aham. Então, acho que foi muito importante. Eu tô, vai fazer 5 meses na TV Bandeirantes, deixei completamente, só tô aqui hoje participando do podcast para falar desse lado empreendedor, que é muito legal, né? De casal ainda, principalmente, marido e mulher. Mas a gente se deu muito bem, mas eu também tô muito feliz na minha área. Eu tô muito feliz porque enquanto ele tá aqui, eu tô segurando uma outra onda, né? Para que ele realize Muito isso bom. dele. Porque foi o sonho dele, eu acredito nele, eu acredito no sonho dele. Então, é aquilo que a gente sempre falava desde o início. Quando as coisas fluem, é porque é para acontecer. Demora. Não foi no prazo É que a porque, gente esperava. ó, um detalhe, às vezes não é que demora, mas é porque a gente tem uma expectativa, né? O Exatamente. plano que Você a gente... falou tudo. É. E aí a gente rasgou o plano. Aí a gente achava assim, não, vamos investir, vamos fazer legal, vamos fazer tudo. Você vestiu tudo que tinha. Tudo que tinha, tudo que não tinha. Aí eu falei, vamos fazer isso funcionar. Não, acho que em 1 ano. Não, gente, não é 1 ano, né? A gente tá aqui funcionando há 2,5. Então, assim, e tá indo, graças a Deus. Então eu falei, deixa eu ir aqui na paralela, eu acredito, né?
e você tá aqui, a gente tá caminhando juntos Uma mesmo coisa não assim. impede a outra. Não Sim, impede a sim. outra. Mas tem que ficar sempre atento, né? É porque essa questão dos altos e baixos, Sim. né? É igual o eletrocardiograma, né? É, Fica lá, Isso. sobe, desce. exatamente. Pra você, como é que é empreender? Não, ó, se falar mal do sócio, vou cortar essa parte. Posso falar? Eu já vi que se dão super Não. bem. Só Deixa o eu ver pouco aqui. que eu vi. Ih, será? Lu, pra você, Será? como é, ser sócia do seu marido? Gente, pra mim é maravilhoso. Por quê? Eu tenho ao meu lado, trabalhando comigo, uma pessoa que me conhece. Uma pessoa que É. me respeita, uma pessoa que, mais do que qualquer outro chefe, qualquer outro sócio, vai querer o meu bem. Então, pra mim é maravilhoso. Mas tem uma questão, sempre foi assim, não. O nosso relacionamento como casal teve que amadurecer para o nosso relacionamento como sócio funcionar. É verdade. O que eu Legal. vejo é que muitos casais é tipo assim, ai, não tá legal, não tá dando certo, acho que problema financeiro, vamos abrir um negócio junto? Qual a chance de dar certo? É mínima, porque Exatamente. não tem uma comunicação coerente, não sabe respeitar, É. é muito egoísta. Vai levar isso pro negócio, envolvendo Vai dinheiro, repetir, envolvendo trabalho, uma coisa que a gente passa muitas horas fazendo, vai piorar. Corre a o risco de gente- perder os dois, o exatamente. negócio e o Exatamente. casamento. E a gente sabe, né, Lu, financeiro, acho que é a pior parte para um casamento, Claro, né? Impacta, claro. Pra impacta segurar, muito. impacta Claro, muito claro. mais, né? Eu Na ouvi riqueza e na isso, pobreza, né? é. Aquela parte que fala da Eu riqueza. ouvi piadinha de alguns anos atrás, né, Não, Jeff? e nem foi Falar assim, piadinha, né? O cara ó, falou sério, pô. Ah, enquanto tá tudo bem, na época ele ganhava bem e É porque tal, eu é tomava restaurante, embarcado e era tal, pô. viagem, era presente, era enquanto tá Gastava. assim, tá tudo bem. Passou mais. Quero ver quando estiver no aperto. É. Tá bom, É, aquela tá Aí história. teve bom. um outro que falou assim, não, quero ver se depois de comer 1 quilo de sal junto. Porque o sal demora pra acabar, né? E, porra, a gente já quase abriu uma fábrica de sal, né? De tanto, a gente gosta do salzinho. Mas, assim, brincadeiras A gente comprou o sal da fábrica que eles abriram É. alguns anos atrás. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso, assim, a gente precisa amadurecer como ser humano. Eu acho que para Exato. qualquer relação, sabe? Então, principalmente na sociedade, pô, você tem que confiar na pessoa que está do seu lado. Né? Hoje a gente tem sociedade com outras pessoas e a gente entendeu que esse amadurecimento que a gente teve na nossa relação podia estender para outras relações. Então, quais são os valores que são importantes para mim? Transparência. Cara, se eu quero ser parceiro de alguém, eu vou ser transparente. Exato. Ainda que isso não me beneficie, porque é isso. É muito bonito você falar, não, eu defendo esses valores e tal, mas não, mas aqui já não me... Então, isso não é valor. É o que a gente Né? tratou no episódio anterior, né? A verdade, É né? claro. A verdade, assim, a transparência total. Acho que isso é fundamental para qualquer negócio. Sim, né? sim. E trazendo uma parte prática aqui para quem empreende em casal ou quer empreender, eu acho que tem alguns truquezinhos de comunicação, né, Jeff? Que vale a pena. Por exemplo, tá numa discussão positiva, de debater, né, de discutir ideias, e aí fala assim, eu queria que a gente colocasse uma luz vermelha aqui. Aí o outro acha, não, eu acho que não e tal. Se ficar nesse embate, já era. Né, tem Agora, modos. se você acolhe o que a pessoa falou e depois você se posiciona, aí vale super a pena. É, Então, verdade. na prática seria assim, olha, Tô rindo, depois vou contar isso. Lembrou aí de alguma coisa, né? essa luz vermelha que você está falando realmente vai trazer esse aconchego e tudo, concordo contigo. Agora, vamos pensar por esse lado. E se a gente colocar essa aqui amarela? Essa aqui vai despertar isso, isso e isso. O que você acha? No calor da emoção é assim, você acha que é vermelha, mas eu não concordo. Com certeza. E qual a chance de achar um equilíbrio ali? Fica mais difícil, Pois né? é. Então, pequenos ajustes, assim, na comunicação vai Trocar o fazendo mais pelo diferença. E, isso aí. É o respeito, né? Aquilo que eu tava falando. Eu acho que a gente nunca se desrespeitou aqui, né? Não. Nunca houve isso, mas eu também soube até onde eu podia ir no sentido assim, como quando meu filho, lógico, falou, né? O sonho é dele. Não que eu não pudesse estar no sonho dele, não é Sim. isso. Mas eu também tenho uma profissão lá fora que eu adoro, que eu amo. Que acaba somando, que né? acaba somando, Somando em todos os exatamente. sentidos, em oportunidades para cá, Claro. financeiramente, obviamente, porque são duas fontes de renda, Isso. né? Então, às vezes ela está num cliente e fala, pô, aí talvez seja uma oportunidade.
né? E, pô, e a gente fica atento. Então, E acaba um vice-versa, ajudando né, o outro. Marcelo? Exatamente. Às vezes vem, Vice-versa. chega um cliente aqui que, poxa, É. pode ser um potencial cliente Exatamente. aham. do trabalho. Eu tava dando risada naquela hora porque ela criou um mecanismo, como ela mesmo falou que ela é mais general, assim, às vezes ela jogava assim, não, tem que fazer assim, não sei o quê, e eu ficava meio assim, né, meio pé da vida. E a gente conversou a respeito, agora ela chega assim, mas olha, é só uma sugestão, tá? É só uma sugestão, mas olha, você pensa aí, mas se a gente fizesse isso, aí eu já captei, né? Eu falei, não, você tem razão, vamos pensar direitinho, acho que tá certo, tal, mas é muito engraçado. Ela chega assim, não, mas olha, só tô Com sugerindo, todo tá? cuidado, né? Com todo cuidado. Cara, Eu falei, mas, não, pode mas, falar, não precisa ser assim. mas eu acho que essa é também. uma maturidade legal de trazer, porque É. a gente às vezes pensa assim, a pessoa tá convivendo comigo no dia a dia, eu vou falar, ela tem que me entender. E às vezes, Ai, não pessoal, é ó, assim. pô, você que tá nos ouvindo, nos assistindo, pô, larga a mão de ser cabeça dura, Não. entendeu? Porque a comunicação é o que o outro entende do que você fala. Você é Exatamente. responsável, sim. Ah, mas o outro entendeu errado. Não, ele só entendeu errado porque você falou de qualquer jeito. É. Experimenta mudar o jeito de falar, Exato. É. né? Eu acho que é importante isso. Eu ouvi, isso ficou muito gravado e foi no momento que eu decidi também mudar um pouco essa minha estratégia, até também por eu estar fora, e mesmo que eu estivesse aqui dentro, né? Foi muito interessante. Foi até sabe essas coisinhas de Uber e tal, falou assim, olha como você trata quem está em casa. A gente geralmente descarrega toda a nossa ansiedade, todas as nossas frustrações dentro de casa, fato, É, né? É onde a gente é a gente. sim. Então, assim, se você vai buscar o seu marido e ele atrasa 5 minutos para descer, poxa vida, eu tô te esperando há tanto tempo, o que você estava fazendo? Quando você vai buscar alguém que, né, você vai dar uma carona, a pessoa demora 5 minutos, a pessoa fala assim, ai, desculpa, me atrasei. Tá tudo Imagina, tá tudo bem. bem. Então, eu levei isso, Caramba. eu achei interessante, porque e chegou uma fase, né, vamos falar, né, a verdade, chegou uma fase que eu estava criticando, né, eu não estava ajudando ele, eu estava criticando. Chegou um momento que ele não queria me contar mais nada. Eu falei: "Opa, espera aí, né, É eu tô verdade. fora, então eu preciso ajudar ele". Eu entrei nesse sonho, agora não adianta eu jogar pra ele: "Ah, você era seu sonho e eu tô saindo", eu já saí, né. Não, muito pelo contrário, isso remete à nossa família, tudo que a Claro. gente construiu juntos, né. E o Marcelo, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado dele, e também vou fazer uma pergunta, como é trabalhar com a Ah. Lu, com a Lu, porque você não vai escapar, né, Lu? É isso aí, tô Eh, ansiosa. o Marcelo é extremamente inteligente, sabe, para criar. É Só- verdade, para fazer as coisas, ele é muito inteligente. Então eu falei: "Deixa ele trabalhar", porque eu tenho esse pique aqui, essa coisa mais rápida, mais "vamos lá fazer, vamos acontecer", eu sou mais agitada, e ele não, ele é muito mais estratégico nesse ponto. E eu aprendo muito com ele também, então eu falei: "Deixa ele". Então ele fez cases aqui de sucesso, com uma assinatura para banda. Poxa, Pô, isso é tenham, legal, é é muito muito legal, é legal. bem bacana. Então talvez se eu tivesse aqui falando: "Não, tá errado, não, não sei o quê", talvez ele não tivesse essa liberdade para criar, Uhum, né. Eu acho que é isso. muito bom. E aí, Jeff, como é Essa é a trabalhar com a hora. Lu? A gente é legal porque a gente tem um direcionamento de visão muito parecido, então a gente alinha expectativa, mas ao mesmo tempo a gente enxerga a vida de um jeito muito diferente, muito peculiar. E isso é complementar, sabe? E isso eu sempre falei com ela que me chamava atenção no jeito dela, porque ela geralmente eu tô pensando uma coisa e ela vem com uma visão totalmente diferente. Eu falo assim, caraca, velho, que isso? De onde você veio? De onde você tirou isso? E aí é bacana porque isso acrescenta muito, né? A sair, eu gosto dessa ideia de sair um pouco da caixa e eu tenho um problema, a gente que é mais criativo tem tendência, e aí eu tô falando da gente, você pode até falar assim, não, é você sozinho, eu não. Fale por você, Fale por né? você. Mas assim, eu tenho tendência a ir pra, às vezes, pisar um pouco nas nuvens, entendeu? Cabeça nas nuvens e tal, porra. Porque o criativo tem muito isso. Acho que é importante, né? E ela sempre foi mais pé no chão. Eu brinco que eu sou muito sonhador, mas pouco realizador, muitas Aham. vezes, né? Então, aí eu preciso da ajuda dela, dos meus filhos, para botar a ideia em ordem e É colocar em prática. isso. Do meu mentor, que depois eu vou falar de novo, né? Da mentoria,
para colocar o pé no chão e colocar em prática, né, as ideias. Eu Senão, sinto isso, cara. ideias É, são só ideias, né? ideias Se no não viram papel. ações, né? Então, Teve um mentor que a gente teve um tempo atrás, que ele falava assim, ideia vale 10 centavos a bacia. Não vale a pena falar o nome dele agora, porque ele tá meio queimado aí, falou umas bobagens. Mas, cara, é um cara inteligente pra caramba e tal, e falou isso, ideia vale 10 centavos a bacia. Que a ideia, cara, tá, tive a ideia, tá, e aí, você vai implementar, né? E a Lu, ela tem muito essa coisa de ser pé no chão e tal, e às vezes isso me trouxe pra realidade, e às vezes, aí é até uma questão que me ajudou também, às vezes eu me opus, eu banquei a minha ideia. Não, pô, não, você tá com essa visão mais pessimista, mas isso aqui vai dar certo. É. E aí isso me fez bancar a ideia, acreditar ainda mais que aquilo podia dar certo. Então até nisso a gente tem que ver que o relacionamento ajuda. Né? E no nosso caso, assim, poxa, eu não vejo, assim, né, porque eu tô do seu lado não, mas eu não vejo mais a PS Education e qualquer negócio que eu faça sem a minha sócia do lado, porque é uma pessoa que complementa muito. Né? É. Eu acho que o sócio tem que ter isso. E até para ajudar, jogando, não polemizando, mas uma questão profunda, né? Fazer a gente perceber o quão a gente está sendo persistente ou teimoso, É, né? Porque existe uma é. diferença bem grande nisso, né? Você ser persistente e teimoso, né? Persistente é quando você realmente acredita e faz acontecer, né? Não importa a dificuldade, o tempo. E teimoso é você insistir numa coisa que já está Sentindo o provada erro, que tá errado, que não vai rolar, né? Então, eu acho que essa troca, no nosso caso aqui, né, numa relação de casal, de um abrir o olho do outro, né? De falar, meu, não vai, não continua, cara. Para que você tá dando murro em ponta de faca. E a gente não consegue sozinho, né? Não, Então, verdade. aí indo direto, que eu já dei 2 vezes o spoilerzinho. É muito bom você não consegue sozinho. Então é muito bom a gente ter ajuda, não só a base familiar, mas de profissionais, Sim. né? Então a gente está aqui hoje junto também por conta de um processo de venda, né? Que se a gente for parar para Sim, pensar, total. né? A gente começou fazendo, né? A Marcela começou fazendo curso lá no Sebrae, isso evoluiu para uma relação extra curso, né? E hoje você está aqui também como nosso mentor. E a ajuda que vocês estão dando para a gente de colocar a casa em ordem, com a saída dela também eu me senti mais sozinho ainda. Eu precisava de alguém que me pegasse pela mão e falasse: ó, vamos resolver isso, isso e isso, uma coisa por vez, Sim. e colocando realmente a casa em ordem. E é incrível, né? Eu acho que, e aí eu acredito nisso também, quando você coloca as coisas em ordem, né? A bagunça reflete a vida da gente, né? Então, quando você põe a casa em ordem, a energia parece que flui melhor, É. né? E, consequentemente, os negócios começam a surgir, né? Então, recomendo, né, a mentoria do nosso amigo Pô, Jefferson, é um baita de um cara, é um cara com quem eu estou aprendendo muito. São 20 anos de diferença, né? Mas eu tenho toda a humildade de aprender com a juventude dele, com a experiência dele. Então, recomendo muito. Não pense que você consegue tudo sozinho. Busque sempre a ajuda de gente que é melhor que você, né? Eu gosto de dizer... caramba, cara. Fico é, honrado com o teu feedback, Não, de tá, verdade. não tava no script, Eu não, tá, tô. gente? Porque, assim, deixa eu Mas é verdade. até. Deixa eu fazer um parêntese aqui, que assim, agora do lado do mentor, né? É muito gratificante quando a gente é mentor de quem coloca a mão na massa. Uhum, Porque o que que eu vejo hoje acontecendo, tá? Muitas pessoas estão com obesidade mental, de interessante. buscar muita informação, mas executar pouco. Uhum, Porque o conhecimento está disperso. Na internet, você dá um Google, você hoje pergunta o chat GPT e a pessoa acha que sabe de tudo porque está com a tá muito informação ali fácil, né? à mão. Uhum, Mas não adianta ter informação sem execução. E é. vocês, né, o Marcelo, Marcela, quando nos apresentou, assim, eu vejo todo o esforço de vocês de fazer isso acontecer. Então, assim, tudo que vocês estão colhendo e vão colher é fruto do trabalho que vocês estão desempenhando. É,
E aí vem uma provocação para os outros empresários e empreendedores que estão nos ouvindo, que é assim, enquanto você tá só executando e fazendo sem planejar, porque a gente tem um tempo de planejamento quando você tem uma mentoria. Então, ainda que você esteja sempre na execução, se a gente entra numa reunião de mentoria, você tem um tempo ali para pensar o teu negócio, Exato. né? E aí a provocação que eu deixo é, enquanto você só fica no operacional, fazendo tudo, limpando tudo, servindo café, quem que está pensando no teu negócio? É isso aí. Então, ainda que você não tenha como contratar alguém para fazer o operacional por você, acho que o primeiro colaborador que você precisa pensar para o teu negócio é um mentor, um consultor, um conselheiro, Uhum. porque dessa forma você consegue errar menos. É. Aí fica a pergunta, né? Enquanto você tá servindo café, quem tá pilotando o avião? É, Se É você é o bem isso. piloto, é. É bem o isso. avião pode estar caindo porque você foi servir café para os isso, é isso mesmo. passageiros. Então, assim, eu fico honrado, cara, de trabalhar com vocês nessa empreitada. Eu vejo, cara, o Estúdio Club é incrível. Assim, eu ver o olhar dos nossos convidados chegando aqui e pegar o feedback com eles depois, como a gente pegou, sabe? Eles ficam encantados, cara. É. Eles ficam encantados. E é muito diferente a gente falar, lógico, a gente já fala, né, sobre o estúdio, e é muito diferente quando você vem aqui vivenciar, né? Pô, não tem nem. Todo mundo, não tem um que não seja assim. E aproveitando o jabá próprio, eu acho que não se faz sozinho mesmo, né? Eu tenho que falar que quem está por detrás das câmeras, né, que é o Vanner, Isso aí. que é um baita de um É. parceiro, né? Que trouxe mais gente parceira ainda. Tem o Paulo, tem o Anderson, tem o Douglas, tem o Marcelo, que também já trabalhou aqui com a gente. Então a gente tem um time muito azeitado. Exato. Na parte de áudio, a gente tem uma ganhadora de Grammy, que é a Aline, que é uma baita profissional. Tem a Fernanda, que é uma nerd, ela tem 20 anos, mas ela manja tudo sobre áudio, né? E aquela hands-on mesmo, põe a mão na massa, faz acontecer. Tem o pessoal de externa nosso, que é o Anderson e a equipe dele, que fazem um trabalho espetacular de externa. Então, de novo, não dá para fazer sozinho. Não. Não dá para fazer sozinho, né? E aquela história, né, que também em todos esses episódios que a gente gravou, a gente ouviu recorrentemente a palavra colaborativo, né? Verdade. Então, eu acho que teve uma vez que perguntaram para mim se eu era agressivo, competitivo, alguma coisa assim. É porque geralmente a ideia do vendedor, quem trabalha comercial, tem muito essa postura, né? aham, Porra, aham. não, vai lá, faz, traz o dinheiro, É. né? É. E isso já na época que eu era gestor de equipe. Eu falei, não. Aí olharam assim. Competitivo, né? Eu sou colaborativo, Uhum. né? A partir do momento que eu engajo a minha equipe dentro de um mesmo objetivo, eu falava para a minha equipe, não são vocês que estão à minha disposição. Eu que estou à disposição de vocês, porque vocês estão em campo, vocês estão no dia a dia. A hora que dá um problema, né? Desculpa, que dá uma merda, vem, corre para mim que a gente tenta resolver. Mas esse é o papel do líder, Aham, cara. exatamente. Diferente Então, do chefe. e sendo colaborativo, automaticamente você se torna competitivo. A gente ganhava verbas, né, que normalmente, pela audiência, até por ser TV por assinatura, a audiência é pequena, a gente ganhava, fechava contratos pela relevância e não exatamente pelos números de audiência, mas pela relevância do conteúdo que a gente criava. Então, Legal isso, hein? isso a gente só consegue engajando todo mundo, né? Acreditando, né, que pô, o nosso conteúdo é o melhor, né? Então, independente de atingir mais ou menos pessoas, quem é atingido por esse conteúdo vai ser realmente impactado, vai se engajar. Então, eu acho que é isso. Aquele estilo da porrada na mesa, enfim, né? Primeiro que hoje já não existe mais por conta do assédio moral, Olha né? que tem, hein? Tem ainda. Tem Não, muito, Não, eu sei que tem. existe, muito. mas hoje isso não é aceitável mais, né? É. Então, você tem que chamar a equipe para junto de si e trabalhar junto, né? Só assim, seja para venda de um produto físico, seja para venda de serviço, seja o que for, assim você consegue obter melhor resultado. Você né? vê, tem a frasezinha que. As frasezinhas de efeito, né, que o pessoal fala, mas essa é legal que contextualiza com o que você falou.
Se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer É, ir longe, é, vai com as pessoas certas ali, porque é, e a vida é uma maratona, né? Não é os 100 metros raso. é. Não é Uhum. um sprint que você faz ali, não, são vários sprints e vai ser cansativo. Quando você estiver no vale, você vai precisar de alguém ali para poder te É. levantar. Exato. Então, é bom por isso, quando a gente tem sócios, parceiros, pessoas que acreditam também naquilo, a chance daquilo funcionar no longo prazo é muito maior. É isso aí. Exatamente. Muito bem. É isso Bom, aí. um detalhe que é importante aqui no programa é a gente olhar também para a trajetória, né? Então, vocês compartilharam um pouco da trajetória de vocês, mas eu queria explorar melhor a experiência que vocês têm com vendas, que eu sei que, porra, tô de frente com 3 vendedores aqui, ou melhor, do lado de uma e à frente de 2. Conta um pouquinho da tua experiência. Você lembra de algum momento, primeiro momento ali que você atuou como vendedor Sim. ou empreendendo? Foi como vendedor, eu contando um pouquinho, né? O meu sonho era ser rockstar, né, vamos dizer assim. Aham. E aí, por conta, eu sou de uma geração mais antiga, né? Uma família muito patriarcal, né? E aí, o meu pai, não por mal, mas ele achava que era uma profissão que não ia. Tá bom, você quer ser músico, mas você quer trabalhar com o quê, né? Aquela Putz. velha história, né? Como se músico hoje, né, ainda mais mergulhado nesse universo, eu vejo o quanto o músico tem que trabalhar para ganhar, né, o sustento dele, né? E aí, por conta, né, da influência da família, eu acabei, né, quando a pessoa não sabe o que faz, muitas vezes ela presta para publicidade ou administração, né? Que são Pô, fico cursos triste de ouvir isso. bem genéricos, né? E eu, como tenho esse lado mais artístico, eu vou fazer publicidade, né? E eu fiz administração. Mas faz parte, eu entendi. Está certo, né? Mas ainda eu tentei, eu ia fazer cinema ou rádio e televisão. E aí, mais uma vez, né, por influência da família, não, você vai fazer publicidade, porque toda aquela coisa, era a época que o Washington Oliveto estava em alta, Nizam Guanais, era uma profissão muito glamourizada e tudo mais. Fui lá fazer publicidade. Não foi ruim, foi bom, aprendi muito, né? Falando, não, porque publicidade é mais generalizado o conhecimento, realmente, mas o generalizado tem um viés, né? Ele pode ser ambíguo. O generalizado pode ser superficial, né? Então você aprende o teu aprendizado muito raso de várias coisas, ao invés de você se especializar, né? Aí depois da faculdade eu fiz pós-graduação, fiz MBA e tudo, enfim, e construí minha carreira em vendas. Surgiu uma oportunidade, né, onde eu trabalhava do outro lado da mesa, eu era estagiário numa empresa de periféricos para computação gráfica. Nossa, muito Isso específico, cara. século passado, né? E aí eu ia anunciar numa revista, na época que revista ainda era um veículo muito forte. Faz tempo, hein, gente? Faz tempo. E aí, conversando com a Contato, né, comercial, que era a vendedora, eu falei, pô, eu adoro meio revista, eu adoraria trabalhar numa revista que falasse sobre carros. E ela chegou assim, pô, a gente vai lançar uma revista. Vou citar nome, Marici Marques, né, a grande responsável, né, de certa parte, por eu estar aqui hoje, né? Aí eu falei, que legal, dá para levar o meu currículo? Na época, currículo de papel ainda, né? Ela falou, não, tudo bem. Aí na semana seguinte ela foi lá na empresa, eu entreguei meu currículo para ela e ela entregou lá. E aí teve outra louca, que eu brinco, né? Que é a Ana Lúcia, né? Ana Lúcia Tavares. Ela me entrevistou e ela fez a loucura de me contratar, né? E foi interessante porque junto com a faculdade eu fiz Senai, né? Eu fiz um curso de diagramação e projeto gráfico. E durante a entrevista ela perguntou: o que você entende de revista? E eu, naquela coisa da juventude, né? Naquela pujança da juventude, eu falei assim: ah, entendo tudo, né? Ela olhou para assim: como assim você entende tudo, né? Aí eu falei, expliquei, olha, junto com a faculdade eu fiz Senai também. Então a parte industrial de como se faz uma revista, eu sei tudo, né? Do fotolito, que já não existe mais também isso,
né, até a revista sair da rotativa, prontinha, né, para ir para a banca, né? Ou seja, se vendeu bem pra caramba. É, Né? aí ela falou, pô, você já economizou meio caminho aqui, né? E aí ela, na hora, ela falou, não, vamos fechar, né? Já não conversou com mais ninguém, só fiquei uma semana esperando a parte de RH e tal, né? E eu lembro que eu dormia com a camiseta da Editora Globo, né? Falei, não, tem que dar certo, tem que dar certo. Né? E deu certo, eu comecei isso em 1995, Uau, literalmente, caramba. né, no século passado. Essa foi a tua primeira experiência vendendo. Isso, aí como contato direto, que era Se vendendo, né? eu vendi de Globo Rural a Marie Claire, né, Nossa, olha só. anúncio. E logo, menos de um mês depois, eu conseguia fazer a primeira venda, que foi uma página de anúncio na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Que legal, cara. E aí o pessoal brincando, sorte de principiante e não sei o que e tal. Mas efetivamente foi a minha primeira venda e eu peguei gosto, porque era comissionado, né? E vendedor sem comissão, né, Esquece, não esquece. existe, né? Ó, fica a dica aí, É. tá? É igual quando chama o técnico de informática pra mexer no computador e o cabo da energia tá desligado. É isso aí. Vendedor sem comissão é isso. Você É. tem que, cara, primeira coisa, nem precisa contratar o serviço de consultoria e mentoria, não. Eu vou te fazer uma pergunta. Você paga comissão pro seu vendedor? A comissão é legal? A meta é alcançável? Aí sim, se você já faz isso, aí beleza, agora a gente vai trabalhar outras coisas. Porque isso é o básico, É o cara. básico. Básico. Então, que bom que. É. E, pô, você se vendeu bem pra caramba, hein? Convenhamos. Como foi sua experiência, E Marcela? as duas que contrataram, né? Uma que indicou e a outra que contratou, são as culpadas da gente se conhecer. Ah, tá brincando. Porque a gente foi trabalhar juntos. É. Quer dizer, não nos Não era conhecemos. chefe, é um anjo, pô, é um cupido. Não, quem te contratou depois foi o Julinho, né? Não, tudo bem, mas elas contrataram você, depois o Julinho contratou a mim, né, mais pra frente, e que entrei como recepcionista na publicidade. Eu tentei fazer administração também, né? Você tentou? Tentei, eu tava fazendo cursinho pra prestar administração, aí eu engravidei, né, que é o Cauê. Então eu engravidei muito nova, eu engravidei com 19 anos. Então eu perdi o que eu vou fazer da vida agora, né? Eu parei de estudar. Aí quando eu entrei na Editora Globo, eu curti esse lado do pessoal saindo pra rua, vendendo, negociando. Falei, nossa, é isso. Se encontrou. Aí a gente se conheceu lá, eu era recepcionista, virei assistente. Mas eu tive que sair de lá para virar vendedora, né? Aí eu fui primeiro para um site com esse chefe dele, né? O site de veículos, que era um concorrente da Web Motors, que hoje já não existe mais. E dali eu comecei minha carreira de vendas. E o que mais me atrai em vendas é atendimento, esse tete a tete, tanto que a publicidade mudou muito hoje, né? As verdade. pessoas não, acho que como um todo, nem sempre atendem, sempre estão ocupadas, nunca podem falar. E eu acho que é muito importante essa presença, você estar na frente do seu cliente, seja porque a gente atende muito agências de publicidade, não que a gente não fale com o cliente direto, a gente fala também, mas é muito importante para a gente levar o negócio. Poxa, eu tenho um monte de ideia aqui para te contar. Então perdeu um pouquinho isso, né? Todo mundo, eu não posso, porque minha agenda. E é tão importante essa proximidade, né? Então, uma coisa que eu falava sempre para o Marcelo, falo até hoje para o Marcelo, e levo lá para a Band, lógico que todo mundo tem a sua característica, tem o seu jeito, mas eu levo para mim. O cliente bateu no seu WhatsApp hoje, ou te ligou, atenda. Seja o mais rápido possível. Às vezes eu até vou falar que eu me meto os pés pelas mãos, que eu quero atender tão rápido, que às vezes falta a informação, falta alguma informação. Mas pelo menos ele sabe que eu estou do outro lado da linha, falando com ele. Ele sabe que eu estou à disposição dele para gerar negócio. E eu acho que, lógico, bom atendimento, né? Não adianta você atender. Tipo, toma aqui, faz o toma Pix. aqui, faz Você não entendeu ainda, caramba? Toma o link, toma o link. Ó, não recebi o tudo aí, pagamento. né? Não é assim, não é assim. Eu gosto de pegar o cliente no colo, a gente fazia É importante muito isso aqui, né? De servir bem, de atender bem. Então, eu acho que isso... Gente, quem não gosta... Lu, você como mulher... Quando você entra numa loja, se você é mal atendida, o que você faz? Você vira as costas e vai embora. Eu falo, vai reclamar da vendedora, entendeu? Quem não gosta de ser bem atendido? Então, você falou de início, né, que as pessoas muitas vezes não gostam do que fazem. Como eu trabalhei na Abril,
Eu trabalhei na Você SA, na Você RH, desculpa. Você Você SA. SA, É, agora que é desculpa. você RH. Agora que é Você RH. E tem um produto, né? Você SA. E eles fizeram uma pesquisa que 80%, isso a gente está falando em 2008, mais ou menos. E acredito que permaneça, tá? 80% das pessoas não eram felizes no que elas faziam. Nossa. É muito. É um percentual muito Por isso que abriu o grande. nicho do coach, né? E talvez Bom, Pro por bem e pro mal, né? É, E talvez é. por isso também Aham. que hoje os jovens, né, as novas gerações, não aceitem tantas coisas, porque eles não estão felizes. Será que eles estão tão errados assim? Total. E eu acho que é respeitar também, aí eu vou para a parte da liderança, que eu fui um pouco aqui, hoje eu não sou, né? Eu sou uma executiva de negócios da TV, tenho um chefe acima de mim, diretores que me ajudam aí no dia a dia, mas é muito o que eu falava para ele, a gente tem que trazer o que é melhor da pessoa que está trabalhando para gente. Sem dúvida. Não adianta a gente querer moldar ela. Não, isso é não, porque- liderar. Exatamente. Isso é liderar. Né? Não adianta você querer que eu queira que a Lu seja igual a mim, como Não, eu falo. esquece. Não, eu tenho que tirar o que é o melhor da Lu, né? É, e a Exatamente. gente a fala gente- assim, nossa, mas eu não sei por quê. Tenho 2 funcionários. Eu trato os 2 da mesma forma. Um performa, outro não. O problema Descobriu. tá aí. Exatamente. Você tá tratando da mesma forma. São É. pessoas diferentes. Você É. tem que tratar de forma diferente. Exato. É. Então, meu resumo é esse. E aí eu fui para vendas na publicidade, que aí a gente se conheceu, depois eu virei, né, eu saí da Editora Globo, a gente estava casados, né? Isso. Aí eu fui para Casa Vogue, depois fui para Editora Abril, Record e hoje eu tô na TV Bandeirantes, fazendo a mesma coisa, vendendo, fazendo projetos. E é bom vender, né? Eu adoro, eu amo. Ah, eu também. Eu prefiro fico comprar. Mas Tô aqui, errada? mas aqui, o que você vendeu? com Mais essa- alguém? Mais alguém prefere Não, comprar do eu que prefiro vender? vender. Ai, com o que vocês trabalham? A gente trabalha com workshop. Ele fica com a parte do work e eu com o shop. Ah, Boa. para! Boa essa. Ó, mas não foge da pergunta, não. O que você vendeu já na sua vida? Porque você, apesar de gostar de comprar, você é uma boa vendedora do seu jeito, mas você é uma eu tenho um boa... bom mentor de vendas. Não, imagino. Eu detestava. Inquestionável. Eu detestava vender. Hoje em dia eu vejo o valor da venda e eu vejo com um olhar positivo. Depois eu te Vender pago. Tem um cachezinho pra ela aqui, pessoal. Vender de fato é bom. Quando É. tá alinhado, né? É. Quando você tá vendendo uma coisa que você gosta, que você acredita e sabe que vai Isso. ajudar a pessoa do outro lado, por que não vender? Exatamente, é. Já vendi docinho na pandemia, brigadeiro gourmet. Ai, que legal. Melhor docinho da vida. A A gente gente- fazia. a A gente gente criou uma criou uma marca. marca. A gente criou uma marca. Eu quero. Poxa, a gente encerrou Não, os lembra? trabalhos. Teve gente que perguntou, né, uns dias pra trás. E aí, tal? Faz aquele docinho Tipo, de de limão. limão, brigadeiro de limão que ela fazia, cara. delícia. Quem sabe, né? Quem sabe? Delícia. Quando vocês forem pra Volta Redonda, Aí, ó. Vocês se Eu mudarem pra cá. resgato. Ah, eu é? resgato a receita. Gente, você sabe. Quando vocês se mudarem pra cá. Mas teve mais coisa que você vendeu na adolescência. Já vendi pirulito de chocolate pra viajar com a minha amiga. A gente bateu de porta em porta pra vender pirulito de chocolate. Já vendi bombom na faculdade. Tá tudo ali nos doces, Doce, né? Uhum. Quando criança, eu vendi pulseira de miçanga. Aí, Legal. também. Mas você vê que Você só interessante. destacou a É, venda nela. A gente tá falando de comissão, sempre tem um objetivo na frente, Aí que tá. né? E se esse Boa. objetivo for forte, cara, você Isso. perde a vergonha, você aprende a É. vender, você vai Lembra daquele embora. garoto que a gente contou na rua? Que a gente falou com ele, que ele tava vendendo alguma coisa, a gente... Bala? Aí ele foi sincerão. Ele chegou assim, eu tô vendendo a bala e tal aqui. Pra quê? Que eu quero comprar um PlayStation. Falei, cara, começa a tua venda já falando por quê. Eu estou vendendo bala pra comprar um PlayStation. Você vai vender essa bala sim, ó. É verdade. Por quê? Muito Porque as bom. pessoas vão entender Seu o objetivo. motivo. Elas vão querer fazer parte da compra do seu objetivo. É. Mas Estou- qualquer coisa, Não. se ela quiser comprar uma cachaça. É complicado, não vai porque não é vender. qualquer público, né? Ele Então, não por vai exemplo, dizer. eu não compraria. Eu Porra, eu também não não. quero beneficiar, eu não quero, ou melhor, eu não quero prejudicar ainda mais uma vida que você já está Alimentar o vício, prejudicando, né? né? Mas você, em vez dele falar assim, poxa, você consegue comprar essa paçoquinha aqui que eu tô afim de beber uma cachaça? Não. Se ele trocar essa frase por, você quer comprar essa paçoca aqui? Tô precisando ficar mais relaxado hoje, tô muito nervoso, o dia não foi bom. Como ela E é aí? boa, Vendedora. Tá olha. vendo? Jeff, Eu criei um olha, monstro. você criou um Como monstro. contar verdades Na falando verdade,
Não necessariamente é Não, verdade. Na verdade, eu tenho uma mentora de venda. Ela fica por trás das câmeras. Eu acho que uma coisa, só um ponto aí pra destacar também, eu acho que você precisa acreditar naquilo que você vende. Total. Sim. Se você não acredita, Você tem que comprar pra você primeiro, né? Uhum. eu acho também. Eu acho que é por isso que os psicopatas são tão bons vendedores, né? Porque eles acreditam nas mentiras deles. Exatamente. E exato. talvez por isso que eles estão na política também. Ih, Mas enfim, deixa eu aqui ver não se é de eu- política, é só, É, é. só jogar no alto. Não é, joga Ah. E pra as mim, crianças, elas têm essa convicção muito grande, né? Os sobrinhos do Jefferson, cara, eles vendem tudo. Eles criam a loja dentro A gente de casa. incentiva também, né, A amor? gente compra, a gente incentiva. incentiva É. e tal. Só que às vezes a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco Vai, disso. Aí vem é. a vergonha, aí vem É. achando que é certo. Vem os é nãos, né? errado. Vem, não pode isso, não pode aquilo. É. Aquilo que eu falo, a criança é muito sincera, né? A gente estava até conversando com uma das entrevistadas aqui também, né? O nosso filho descobriu a venda agora, apesar de ser engenheiro. Só que assim, ele vendeu uma barraquinha que eu tinha pago R$50, ele vendeu por 5. Aí eu mandei ele buscar. Quando era criança. né? Quando era criança, desculpa, quando ele era criança. Então montou. Ele e meu irmão botaram uma tábua, botaram um monte de brinquedo, porque eles queriam comprar pipa e linha. E aí, né, a gente sempre Objetivo. preocupados, o objetivo. Preocupados, linha, pipa, aí eles Cerol. cerol, É. né? E a gente proibia, né? E aí eles montaram uma barraca, a gente vai comprar um monte de pipa. Aí ele me vende uma barraquinha, R$50 por 5. Eu falei, você vai buscar agora. Você tem história Foi. legal também, vendendo deixa quando quieto. criança. Não, quando criança. O que você gostava de vender? Assim, o mais leve, tá? Vamos começar no mais leve. Conta a sua história também de vendas. Não, então, eu fazia desenho, então eu estava aprendendo a desenhar, tinha esse lado artístico ainda, querendo aflorar, minha mãe sempre incentivando muito. E aí eu aprendi a fazer fantoche, né, que era dobrar a folha de ofício, tal. E aí eu comecei, eu falei, pô, tive uma ideia, né, tive ideia nada, na escola ali eles mostraram, eu falei, pô, então eu vou começar a fazer os desenhos e vou vender os fantoches lá para os meus tios, que aí meus primos vão brincar com o fantoche, eu vou ganhar um trocadinho para comprar bala. Então era isso, meu objetivo era Que barato. comprar doce. Então, mas de novo, sempre Sempre a- tem um objetivo. objetivo. Mas eu vou contar um negócio aqui que assim, na época, criança, tá? A gente vai entendendo que não é bem por aí. Você falou do teu filho, eu fazia rifa e ninguém ganhava. Por isso que hoje eu sou contra as bets, né? Mas é isso. Começou a nascer aí, né? Não, mas aí mas aí eu fui. Minha mãe falou, ó, tá errado, tem que devolver o dinheiro. Né? A gente devolveu lá o dinheiro, mas ficou aprendizado. Né? Fica. Inclusive, se tiver alguém que eu tô devendo, pode me cobrar que eu devolvo. Tá? Mas é isso, assim. Bom. A criança, ela acho que ela precisa passar por esse amadurecimento e não ser podada nesse sentido, porque ela vai entendendo de fato como que funcionam as Tem o relações jeito certo de fazer a financeiras. coisa, né? Aham. E teve alguma situação que vocês passaram que foi constrangida para vocês, assim, que gerou constrangimento para vocês com relação a vendas? Que de repente, como Óbvio. consumidor ou como vendedor, que vocês lembram? Aqui mesmo, já aconteceu no início também, a gente fazendo podcast, não era nem podcast, era uma live, e o microfone caiu no meio da live. Putz. Então, putz, foi horrível, assim. Obviamente que o cliente ficou descontente, né? A gente tentou minimizar, mas tem que aprender com os erros, né? Não é só Verdade. sucesso, né? A gente erra e erra feio às vezes, né? Obviamente que a gente perdeu o cliente, né? Mas aprendemos, né? E tem que tentar contornar isso de um jeito honesto também, né? Não Sim, adianta- sim. Porque tem gente que erra e aponta o dedo pro outro. Ah, Sim, sim. não, eu Tem assumi muita o empresa erro. que faz isso, né, É, cara? sim. Eu assumi totalmente o erro, cheguei pro cliente e falei, olha, esse episódio você não paga, né? Porque estragou o episódio, estragou. Então, Já aconteceu comigo, cara. acontece, É não, ruimzão. não Toda só empresa, aqui, né? Toda empresa. No mundo corporativo, a gente Toda erra, empresa muito maior e tem erro. erra na gestão das pessoas, apesar de ter o meu estilo ser colaborativo, mas a gente fala, não pode julgar, mas o ser humano naturalmente julga, Sim. né? Então, e às vezes a gente julga errado, né? Então, faz parte, né? O que importa é a gente aprender, tentar melhorar sempre, né? Então,
hoje já com mais de 50 anos, pô, eu já acho que erro menos do que antes, né? E quando eu erro, a cobrança, por sinal, também, por não errar, é muito maior, Claro. né? Com 50 anos. Às vezes ela vai falar, pô, pega leve, também não se fica chicoteando, né? Rola isso, né? Aham, mas, pô, com 53 anos, 30 anos de carreira, tem algumas coisas que eu não aceito mais errar, né? Sim, sim. E ainda assim, às vezes a gente dá uma Ah, escorregada. sempre vai errar, não Aham. tem como. Então, que eu erre em coisas novas, né? Pra É, aprender, mas não em correr no persista. mesmo erro, aí já não dá, né? Então, mas acontece, é fato. Sim, sim. E Você vai já... continuar acontecendo. É isso aí. Já passou também por alguma coisa Ah, assim? já. Eu acho que na hora de falar alguma coisa, sabe quando você sai da reunião e fala assim, não devia ter falado isso? Já foram várias, acontece, eu acho. Aí você fala, não vai rolar por isso, sabe? Devia ter. E aí eu aprendo, né? Eu aprendo a falar, não vou usar mais essa expressão ou usar esse argumento numa próxima, né? Então eu me analiso muito, né? Eu me cobro também. Acho que isso é do ser humano, né? Se Claro, cobrar, né? claro. É. Por isso que é boa a terapia. Terapia É, salva. terapia é Lembra bom. de alguma, baby? Eu tô pensando aqui numa experiência, mas recentemente na internet eu tenho tido muitas experiências negativas. De spam, sabe? Você entra em contato pra saber uma coisa, a pessoa fica lá te mandando mensagem todo dia. E aí fica mandando interrogação. E aí, consegui ver. Cara, É, peraí, na parte da venda tem Deixa. a parte também ali do amadurecimento, pra ver Eu claro. vou se vai. bloqueando, eu vou É. bloqueando. É, Então, a gente, infelizmente, tem muitos exemplos negativos, né, de formas de É, vender, mas exatamente. eu sou otimista. Eu acho que a gente tem melhorado muito a nossa forma de vender. Se tratando da internet ainda mais, a gente está com uma comunicação muito mais acolhedora, muito mais mostrando os pontos positivos do que ficar só falando do produto em si, do Sim. serviço em si. Eu acho que está sendo também, que é natural a evolução da mídia, né? Desse meio, não da mídia, do meio. A regulamentação, né? Então hoje a gente tem o IAB que regulamenta a publicidade em meios digitais. Então muita coisa que antes acontecia, hoje não acontece mais. O cookies, por exemplo, isso vai acabar, né? A maneira de você capturar dados sem o necessário consentimento do usuário, isso vai acabar. Na parte de telefonia, né, os spams telefônicos hoje também passível de multa, as empresas são passíveis de multa quando insistem, né, na abordagem, né, seja para cobrar, seja para vender, hoje está sendo tudo regulamentado, né, então a internet não é uma terra sem lei, ela é tudo de bom, mas pode ser tudo de ruim é também, verdade. Se tiver né? na mão errada, cara. Então eu acho que não, tudo tem que ter regra, sim. Eu acho que a gente tem que ter limites, né? É verdade. Senão dá ruim. Uma Não, hora vira vai dar ruim, bagunça, vira vira bagunça. bagunça. Terra de ninguém, e É, aí, É. e aí? Eu Aí você tenho uma faz o que estratégia que eu quer? utilizo para spam. Será que eu devo falar? Ah, eu acho que você deve. A pessoa vai, entra no meu WhatsApp, pessoal, manda mensagem vendendo. Eu só vou e pergunto: Desculpa, mas quem te passou o meu contato? Aí a pessoa, ai, não, que não sei o que, é de banco de informações. Tá bom, mas eu gostaria de saber de onde que você conseguiu. E aí a pessoa já fica meio, opa, então ela sabe que eu não deveria estar abordando aqui. Ou então, se ela tá muito certa, bom, ela fala: interessante. a empresa X, você se cadastrou na empresa X e eu estou entrando em contato por conta disso. Então, opa, eu que dei mole. Eu que dei meus dados ali É, e dei a bandeira branca. Porque hoje em dia, dados vale ouro. É, Dizem que é o a novo lei, É o petróleo. novo petróleo, com Não sei se exatamente. vocês certeza. concordam com isso, a mas lei do LGP. LGPD, LGPD, é, aham. quando a gente vai na farmácia, por exemplo, e a gente coloca os nossos dados lá, quer cadastrar? Geralmente é para promoção e tal. Ah, não, beleza, você coloca o seu CPF lá. A partir do seu CPF, você compra e a sua compra ali, ela está sendo monitorada. Alimenta o CRM Sim. deles. Então, com seu CPF, a empresa sabe a sua idade, sabe o seu nome, sabe onde você está comprando e, principalmente, o que você está comprando e qual a frequência. E com esses dados, as empresas fazem isso de uma maneira muito inteligente, até aí eu não acho problema nenhum. Existe uma inteligência por trás dos dados, Exatamente. que eu consenti ali como consumidora, e a partir desses dados, as empresas, elas vão trazendo coisas positivas para os usuários. Então, por exemplo, uma farmácia,
ela identificou que a maioria das pessoas que iam iniciar o tratamento de diabetes, na sacola delas de compras, além do remédio de diabetes, que hoje em dia as pessoas estão utilizando para emagrecer, mas isso é outro rolê. Nessa É. sacola tinha, sabe o quê? Um Kit Kat. Mais de Putz. 80% das pessoas. Que E aí você fala assim, interessante. nossa, que incongruente, mas não. É. O docinho ali É. vem como uma espécie de Eu mereço, né? eu Alento, mereço, né? é o meu É. último. A É. partir de agora eu vou cuidar de mim. É. Outro É. exemplo também, nessa mesma pesquisa, as mães que iam comprar, você é a mãe, provavelmente você já passou por isso. Foi comprar um medicamento injetável, sabe? Sabe que a criança vai chorar, sabe que vai dar um trabalho do nada. Geralmente na sacola da mãe vem o quê? Um pirulito. Então é o quê? isso mesmo. Cara, vai chorar, mas no É. final você vai ganhar um É a pirulito. recompensa. É. E aí essa inteligência ali faz com que quando a gente vai numa farmácia, quando a gente tá ali, antes de chegar no caixa, tem o quê? Tem um doce. É É verdade. verdade. Entendeu? Isso aí quer ser na parte de baixo, né? Que interessante. tá na altura dos olhos da criançada. Também. Falou dos dados, né? Que dado é petróleo. Hoje é inevitável isso. A última empresa, né? A última experiência corporativa que eu tive foi numa operadora de celular. E não tem jeito. O celular hoje é o Big Brother, né? Ele sabe tudo que você faz, aonde você tá. Ele te escuta. Muitas vezes ele te vê. É possível, né? Não é uma lei da conspiração, mas sim. Isso lei da conspiração, não, teoria da conspiração, mas sim, ele pode, né? Então, quantas Aquele vezes... eu aceito que a pessoa clica e nem percebeu, né? E quantas vezes Rola. você está falando alguma coisa em casa, né? O celular está do lado, quando você vai abrir o Google, aparece um assunto referente àquilo que você estava falando. Então, existe uma escutativa nos aparelhos de celular que eles aproveitam. Tem o lado bom e o lado ruim. Tem o lado da comodidade, né? Que é como as empresas vão utilizar essa informação. Pode ser cômodo para a gente. Pô, estou falando de equipamento aqui para o estúdio. Já aconteceu de eu abrir e aparecer lá uma propaganda de microfone. É cômodo, pô, vou lá clicar e vou ver isso, entendeu? Tem um limite entre ser invasivo e ser útil, né? E ser cômodo para você. Sim. Né? Então, de novo, gente, sempre é o equilíbrio das coisas. Total. Tudo é Sempre o venda. equilíbrio. Tudo é venda. Tudo é venda. Tudo é venda, exatamente. Tudo é venda. E dá para utilizar isso de uma forma inteligente. Exato. Nas redes sociais, por exemplo, Exato. eu vou atender um cliente de um nicho específico. O que eu faço? Eu vou no Instagram, vou lá na lupinha de busca, pesquiso sobre o tema dele, o que eu faço? Eu interajo com algumas publicações, de 5 a 10 publicações daquele nicho, depois eu deixo o algoritmo trabalhar para mim. O que vai acontecer? Ele entendeu que eu quero saber mais sobre aquele assunto e ele vai me mandar mais. Nossa, então, isso tô pensando no meu algoritmo, que é todo aleatório, né? quem deixa o algoritmo meio louco, né? Que salva um negócio esquisito, que pega um vídeo... É muito Gente, aleatório. o Jefferson me mostrou um dia... Não é possível, isso é verdade, olha isso. Ele mostrou um vídeo do cara pedindo Uber na Índia e quem dirigia o Uber era um macaco. O meu algoritmo Que algoritmo é esse? Meu algoritmo é maluco. E aí ele compartilha o vídeo comigo, ele assiste, ele curte, o algoritmo entrega mais isso. Exato. pra ele. Cara, Ô Jeff, mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. O que você tá achando dessa estrutura aqui? tô encantado. Você que assim. sempre pergunta pros convidados, agora eu tô curiosa. Eu tô encantado porque eu vejo no olhar dos convidados uma satisfação muito grande. Eles ficam impressionados de verdade assim com o espaço, sabe? Todos elogiaram, todos, sem exceção de nenhum. Que bom. E tenho certeza que os nossos convidados estão amando a qualidade do conteúdo. Então, parabéns pelo trabalho Obrigado. que vocês fizeram aqui, que vocês estão fazendo. Certeza que é o começo de uma longa parceria aí que a gente começou, porque, cara, vocês subiram muito a régua. Tem uma pergunta que a gente precisa fazer aqui, que é a pergunta de 1 milhão de bitcoins. Vocês já ouviram vários convidados respondendo essa pergunta. Que, inclusive, você já respondeu essa Já pergunta. respondi, então eu não vou responder mais. Você respondeu no primeiro episódio da primeira temporada. Então, se quiser saber a resposta dela, vai lá. Quero saber de vocês. O que é venda para vocês?
Primeiras damas. Não vale falar tudo é venda, tá? Pelas damas que ele vai pensar, né? Ah, Não, eu já tinha espertão. pensado, como eu já acompanhei os outros episódios, eu já pensei. Pensou? Então fala. Que eu vou formular. Tá bom, vá, então eu falo. Na verdade, a venda sempre existiu, né? Antes da moeda, você tinha o escambo, né? Era a troca. Então, vou ter que usar o trocadilho. Tudo é venda, Aí. né? Porque lá atrás, Aí depois eu quando dou a comissão pra Aham. ele. Lá atrás, quando não existia moeda ainda, você praticava, né, a venda através da troca. É, Aí o ser humano foi se complicando, vamos dizer assim, né, criou a moeda, né, e aí começou a existir a venda propriamente dita, né. Então, eu acho que venda faz parte da vida e ela é tudo, né. A venda te proporciona a realização de sonhos, te proporciona a realização de aprendizado quando você compra um curso, né? Você verdade. está comprando informação, né? Então a venda está em tudo, exatamente em tudo na vida. Então, do realização do sonho, da informação, do consumismo exagerado e desnecessário, né? Mais uma vez, né? Estou sendo repetitivo, é encontrar o equilíbrio, né? Claro. Você tem que ser ou pode ser um excelente vendedor, mas eu já vi isso também na prática, um bom vendedor que acaba vendendo até o que a pessoa não precisa. Eu não acho legal Eu isso. também Eu não. não acho Falta legal. ética aí, Falta né? ética. Aham. Exatamente. Então, o bom vendedor é aquele que atende a necessidade, né, de quem quer comprar, né, para realizar aquilo que ela deseja, né? Sim. Então, seja o que for, de novo, produto, serviço, informação, o que for. Então, realmente, na nossa vida, tudo é venda, tudo é uma troca, né? Legal, Seja ela cara. monetária ou não, mas a gente está sempre tentando vender ideias, argumentos e para chegar num consenso. Perfeito. Então, eu acho que é isso. A gente complicou, porque Nossa, muito. Eu ia passou falar, todas as definições de venda. faço as palavras dele. Não vale, não vale. Acabou! Tudo é venda, gente. Ah, mas é interessante, né? Porque às vezes as pessoas falam, não sou vendedor, não sei vender. Mas quando ele fala dele mesmo, ele está se vendendo. É, Não É. tem como, né? É. Então, acho que cada um tem o seu perfil, mas todo mundo se vende, todo mundo tá vendendo toda hora. Você pode falar você pode falar de uma coisa que você comprou, você vai falar para sua amiga dessa coisa super legal, você tá Já vendendo, tá vendendo. né? Então, tudo é venda. Eu acho que eu resumo nisso. Realmente, devem ter falado já, mas tudo é venda. A criança faz isso instintivamente, né? é natural. É natural, né? A nossa neta, ela negocia pra caramba com a É. gente, né? O que ela quer. Então, e tem que ter argumento, porque a menina é Inteligente. inteligente, é É. inteligente. Então, é isso. A venda faz parte, né, da natureza humana, eu acho, Concordo. né? É porque tem a ver com relacionamento, tem a ver Isso. com. É. E teve, assim, algum momento que vocês estavam meio para baixo e que, de repente, precisaram de lembrar de algum episódio, alguma situação positiva ou de uma frase que inspira vocês no dia a dia, que pode inspirar outras pessoas Isso é com você. que no Você dia a lembra. dia, né, passam por situações que às vezes deixam a gente cabisbaixo mesmo. Eu acho que assim, bom, aí eu vou um pouco para religiosidade, né? Eu falava para ele assim que não tinha nada que nos derrubasse, porque nada é maior que Deus, né? Então acho que a gente se apegou muito nisso, óbvio, né? Não adianta a gente só se apegar nisso e, Deus, prover, não. A gente tem ido atrás. muito atrás, né? A gente ainda tá ainda quebrando muita pedra, né? Assim, uma frase eu gosto de duas frases. Já deu tudo certo, né? Eu gosto muito dessa parte positiva, né? E assim, eu sempre penso, já deu tudo certo. Vai dar certo, já deu tudo certo. Acho que essa é a maior frase, pelo menos no que eu acredito. E é aquilo que o Marcelo falou, é tudo equilíbrio, né? É. Também não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Então, tá vendo que não dá certo? Vamos mudar essas estratégias, vamos mudar de rumo, não sei, né? Mas acho que eu acho que
você pensar positivo, e foi uma coisa que na época da crítica, né, eu mudei também, eu falei, eu preciso trazer boas energias, senão as coisas não andam, né? É. Então já deu tudo certo, vou confiar, vou acreditar e vambora. Vambora. Muito bom. O senhor, meu mentor, falou isso hoje pra mim, né? Hoje você Eu falou, falei? já rolou, Marcelo, É. já deu certo. Olha Você aí. falou hoje. Tá tão É, enraizado, né, no é. dia a É. dia que. Mas é isso, cara. Eu acredito que é por aí mesmo. Uhum. Tem algum livro assim, algo que vocês também gostariam de recomendar pro pessoal? Ah, eu gosto. É que eu não lembro agora, porque eu tive um treinamento na empresa hoje, aliás, a diretora muito boa, superintendente de vendas, ela deu um livro pra gente, ela falou também algumas dicas, né? E ela deu um livro que eu já li, um outro eu quero comprar, mas eu não vou lembrar agora, o nome. Ela mostrou um que nosso filho apresentou, porque como ele também é de vendas, né? Ele abraça tudo que ele vê de vendas. E é isso que o Marcelo também falou, né? Você é 20 anos mais novo, vocês são, né? Mas é aquilo, tudo é cíclico, né? Sim. Tudo recicla, tudo é cíclico. Então, assim, a gente vem de uma outra época, que ela até apresenta um dos livros, né? Seja um pitbull na vendas. Não é assim, porque você tem que se moldar com o seu interlocutor, né? Você não posso chegar aqui e falar, Jefferson, não sei o que, e ser agressivo. A sociedade, né, E muda. você não recebe isso bem. Então, eu tenho que me moldar realmente. Eu sempre acreditei nisso também. Me moldar com a pessoa que eu estou falando, com o meu cliente, né? E um livro que ela apresentou, que eu amei, que foi o primeiro livro que meu filho comprou, foi do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E uma lição. Isso aí, meu filho falou assim, mãe, eu identifiquei muita coisa que você já faz. Chame a pessoa. Eu troquei seu nome um dia, mas me desculpe. Foi no primeiro dia. Foi o primeiro dia. Tá tudo certo. Chame a pessoa pelo nome. A coisa mais valiosa de uma pessoa é o nome. E é verdade. Então eu faço questão de chegar lá na Band, por exemplo, né? Eu sei o nome do motorista, eu sei o nome da faxineira que limpa sempre o banheiro, que é a Luciana, eu sei do Jorge, eu sei do Lourenço, eu sei do Fernando. Porque são pessoas que estão ali que geralmente são invisíveis também. E eu não tô falando só porque eles são, ou um é motorista, outro. Não, porque eu também conheço do CEO, eu conheço do diretor Porque de são mais jornalismo. óbvios, assim. São mais Né, óbvios. as pessoas vão querer saber o nome porque tem um interesse por Exatamente. trás também. Sim. Né? Então, você se preocupar com isso. É Tem real. outras dicas valiosíssimas, principalmente quem é de vendas, mas eu acho que é para todo mundo. Então, eu chegar aqui e te chamar pelo nome é a coisa mais valiosa. Quando Claro. você tem uma outra coisa também que tem nesse livro que fala assim, pode reparar como você é importante, apesar de a gente se né, muitas vezes se punir, né? Verdade. Ele fala assim, tira uma foto com você lá, com o pessoal. Quem você vai olhar primeiro? Para você. Uhum. Para você. Então você é importante, né? Então, Criticando ou gostando, né? criticando ou gostando. Então, Nossa, como eu tô gente, feio, eu acho que como eu tô... atendimento, esse cuidado com o cliente é importantíssimo. Eu pegava no seu pé pra caramba aqui, né, com isso. Assim, certo. mas assim, né, desde a entrada, né? Eu acho que é isso. Bom. Eu tenho também. Não, pode falar. Pode falar. Eu tô É, selecionando na minha biblioteca. sem apologia, de novo, à religião, o maior vendedor do mundo, eu acho, Você fala a verdade. o que ele vendeu dura há mais de 2000 anos. É né? verdade. É Jesus. Então, a gente faz oração em casa, né, no final de semana. E a gente lê a gente abre aleatoriamente o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E desgranhenta o livro, ele sempre abre naquela página que você, né, Mas precisa. que cai como uma luva, né, para qualquer um, né? Então, esse é um livro que eu recomendo, de novo, gente, independente de religião. Tira o lado santo, religioso da vida de Jesus Cristo. Estuda a vida dele como homem, como um personagem da história. Tem que ter muito, desculpa a palavra, culhão para encarar o que ele encarou e escrever, né, uma história que perdura por tanto tempo, né, como conduta, como moral, né? Perfeito. O que eu brinco com meu filho também, que não
não tem livros, né, sobre ele, mas que é um cara que marcou a época. A pessoa pode ser um ateu convicto, né? Acredita em Isaac Newton, né? Ele que é engenheiro, que tem aquela lei, eu não lembro se é a primeira, a segunda ou terceira, enfim, que para toda ação tem uma reação em sentido oposto e na mesma intensidade. Cara, se você acreditar só nisso, já está valendo. Então, resumindo, faz o bem, pratica o bem, né? Ainda que Age você seja corretamente. egoísta, né? É. Com a percepção de que isso vai voltar para você. Sim, exatamente. É. Aham. Essa energia volta, invariavelmente ela volta, né? É verdade. E o oposto também, se você continuar fazendo merda e em cima de merda, a consequência vem, uma hora a casa cai. É. Então, o meu livro predileto é essa história de Jesus contada mais imparcialmente, né? Sem o jugo de Viés, nenhuma né? religião, né? Eu admiro a personalidade, entre outras personalidades históricas também, mas como eu fui criado na minha base cristã, eu acabei estudando mais sobre isso e acho que ele é o cara. Muito bom. Ele é o cara. Muito bom. Concordo, cara. E aí, você tem alguma frase de efeito, de impacto para gente fazer um corte? Nossa, que responsa! É isso aí. Tem um livro que é o meu livro da vida, que tem um livro que é obrigatório para todo empreendedor, que é O Pequeno Príncipe. Ah, Mas eu já li. Não interessa. Vai lá, compra de novo O Pequeno Príncipe, leia O Pequeno Príncipe. Cada vez que a gente lê o livro Pequeno Príncipe, a gente pega alguma lição, porque ele leva a gente para um estado de reflexão interna. Do que realmente é importante na nossa vida, do quanto é valioso a gente lutar por aquilo que a gente acredita, do quanto é importante a gente ser curioso, a gente aprender, a gente querer estar em lugares diferentes que a gente não acessou, a gente ouvir as outras pessoas e principalmente a gente ser persistente, por mais que as pessoas não saibam o que a gente quer, por mais que as pessoas não acreditem, por mais que as pessoas não saibam o que é uma jiboia. Entendeu? Tem essa história no livro. Aí fica aí o spoiler para quem não assistiu. Mas O Pequeno Príncipe me ensina muito, muito. Uma frase que eu gosto muito, que inclusive está no livro, é: você se torna eternamente responsável por aquilo que você cativa. Você fez uma venda, foi porque você cativou aquela pessoa. Mas a venda faz o pós-venda. Exatamente, você é responsável por aquilo. Eternamente eu já não sei, né? Porque aí você prometeu uma coisa, entrega. Exatamente. Você cultivou, você cativou uma pessoa, se tornou sua amiga, então cultiva essa amizade. Fica aí essa sugestão de livro e essa frase aí para levar para a vida. Legal. A frase que eu deixo para vocês é: se inscreva no canal. Bote o dedinho no like, né? Deixa o like, compartilha. E se você assistiu esse episódio até o final, a gente vai escolher uma palavra aqui. Eu vou deixar a Marcela escolher, Claro. tá? Porque a Marcela foi a ponte que É verdade. uniu vocês. Cara, se não, né, de verdade, assim, obrigado, Marcela. Imagina. Não, se não fosse a Imagina. Marcela, eu não É conheceria verdade. o Marcelo, eu não conheceria o Estúdio Club, então, obrigado, Imagina. tá? Eu fico E escolha feliz. uma palavra pra gente poder fechar esse episódio e ter certeza que quem escreveu essa palavra assistiu até o final. Persistência. Uau. Esse silêncio depois dessa palavra fez todo sentido. Então, ó, se você escrever a palavra persistência, a gente vai saber que você acompanhou a gente até o final. E é bom saber que a gente teve a sua companhia. Espero que você continue nos acompanhando. Envia para aquele casal de amigo empreendedor, aquele casal às vezes que está quase querendo desistir. Ó, persistência, vai lá, assiste aí. Porque eu acho que pode salvar relacionamentos, pode salvar negócios. E, pessoal, foi um prazerzaço falar com agradece. vocês Foi aqui ótimo. hoje. Obrigado. Ó, Prazer foi todo eu meu, vou baby. ficar mal acostumado com essa host aqui do meu lado. Eu acho que tem que ter toda vez. Aí, ó. Vamos fazer mais Joga episódios. joga no ar. Joga pro Eu universo. já joguei o nome, né, de um outro tema, que é o Papo Casado. Aí, pode ser um quadro dentro do Tudo é Venda. Corta essa parte pra ninguém pegar. Então, pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda.